Deus existe? Não. Deus não existe. Algo para existir precisa ter corpo, matéria, ser palpável, observável, localizável e viver dentro do tempo para ter início e fim, nascimento e morte. Deus é, e tudo que existe, existe nele. Deus é atemporal, ele não vive dentro de 24 horas, por isso ele é indefinível. Eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, o início e o fim, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Se tudo existe nele, Deus pode ser, então, um sol, a lua, ou estar no sol, na lua, nas estrelas, no mar? Não. Se Deus fosse a lua, as estrelas, o mar, ou estivesse em qualquer um desses corpos, ele seria coisificável, ele seria localizável e observável. Mas afinal, então, o que é Deus? Pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Deus é como se fosse alguém, mas imaterial. Deus é um ser divino, criador de todas as coisas. Os gregos foram a civilização politeísta mais aberta do mundo. Eles tinham deuses para tudo. Deus Sol, Deus do amor, Deus do mar, Deus das estrelas. E em Atenas tinha um altar para cada um desses deuses. E tinha um altar vazio, caso houvesse um Deus que eles ainda não conhecessem, o espaço dele estaria ali reservado. E quando Paulo vai a Atenas pregar sobre Deus e aos filósofos da linhagem de Epicuro, ele disse: pois, enquanto eu andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens. Grifem essa última frase. Não habita em templos feitos por homens. Templos de cimento, de tijolos. Espírito habita no templo chamado coração. Ok, mas a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Diz em Gênesis: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Notem, semelhante a nós não significa igual. Mas repare no começo, façamos o ser humano. Façamos é plural. Façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Nós quem? Aqui a Bíblia indica que antes da fundação do mundo já existia Deus, seu Filho, Jesus Cristo,
em espírito e o Espírito Santo. Bom, então, que semelhança é essa que nós herdamos de Deus? Nós herdamos o que a psicologia chama de eu, de ego, essa capacidade que o homem tem de se reconhecer a si, de criar, de se entender. Ou seja, nós herdamos de Deus, que é Espírito, sua consciência. Nós não herdamos a imagem física de Deus. Por isso, Deus que é Espírito, Ele não é homem nem mulher. Espírito não tem sexo. Então, se Deus é atemporal, Ele não vive num tempo de 24 horas, o que não significa que Ele criou o homem e introjetou a sua consciência em 24 horas, nós podemos dizer que o homem foi um processo evolutivo? Sim, podemos considerar. Um homem pode ter sido criado em 1000 anos, em um processo em que desse animal homem, quando chegou em um determinado desenvolvimento, Deus resolveu introjetar a sua consciência nele e o tornar homem, ser humano de verdade. Então alguém já viu Deus? E como conhecer a Deus? Ninguém jamais viu Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. 1 João 4,12. Ninguém viu Deus e jamais o verá. Mas o seu amor, se assim expressarmos no outro, ele ali estará em pleno. Então, para acreditar em Deus, se tem que acreditar em Espírito e encarnação. Pois Jesus Cristo foi o Filho de Deus, Espírito, que veio, que se encarnou no corpo humano, na matéria humana, se fez homem, se tornou homem, para que Deus pudesse falar diretamente ao homem. Mas quando Jesus Cristo ressuscita, com a mesma memória, com o mesmo histórico, ele mostra não haver reencarnação. É apenas encarnação. E esse será o nosso próximo episódio. Te vejo lá. Obrigado.